Olá, meu nome é Jonatas e este é o canal Teologia Crítica, um canal para ler e entender a Bíblia. Você já ouviu falar que para o evangelista Mateus, Jesus é o novo Moisés? Pois é isso que nós vamos abordar hoje. Conexões entre a literatura judaica e o Evangelho de Mateus, Jesus e Moisés. Vamos lá? Olha só, gente. Quando eu falar aqui evangelista Mateus, na verdade, segundo historiadores, né, e cientistas da religião, eu sou formado em ciência da religião pela FETMA, quando a gente tratar de evangelista Mateus, na verdade, nós estamos falando do autor do Evangelho de Mateus, tá certo? Segundo os especialistas, os evangelhos, eles são construções tardias, desde ali mais ou menos do ano 70 em diante, do ano 70 depois de Cristo. Portanto, não são produções de testemunhas oculares, tá? Então, são autores que depois de Jesus, algumas décadas depois de Jesus, estão imaginando ou reimaginando a figura do seu Messias. E como é que o autor de Mateus imaginou Jesus? Eu já estou entregando aí pela imagem, né? Ele imagina como o novo Moisés. Duvida? Vamos ver. Olha só, segundo um texto rabínico, né? Segundo uma narrativa rabínica, na verdade, um midrash, que é um tipo de narrativa com fundo alegórico, para contar alguma lição moral, para incentivar algum comportamento interessante, né? São narrativas que mesclam folclore, que mesclam a imaginação dos contadores de história, né? No caso aí, rabinos, segundo o Midrash, que está no livro Sefer Hayashah 19, capítulo 19, o nascimento de Moisés como libertador do povo de Israel foi predito ao faraó por Balaão, filho de Beor, ao interpretar um sonho do rei. Em consequência disso, o faraó teria emitido a ordem cruel de lançar todos os bebês do sexo masculino no rio, conforme estaria em Êxodo 1:22. Olha só, segundo Êxodo 1:22, faraó mandou lançar as crianças no rio. E segundo um texto posterior, bem posterior ali, o Sefer Hayashah, né, ele vai entender que Faraó faz isso porque Balaão havia predito a Faraó, dizendo que, olha, tu tem que tomar cuidado porque vai nascer um libertador judeu. E aí, por conta disso, né, o Faraó teria lançado as crianças, mandado lançar as crianças do sexo masculino no rio, temendo este grande libertador judeu que viria. Segundo Mateus 2, versos 1 a 6, o nascimento de Jesus também foi predito, né? Lembra lá da coisa dos magos chegando e avisando para Herodes que nasceria o rei dos judeus. Na verdade, Mateus, ou o autor do Evangelho de Mateus, tinha em mente essa narrativa aqui do Sefer Hayashah, desse Midrash que fala que o faraó foi avisado por Balaão, né, que um libertador judeu nasceria. E ao relembrar essa história, ele acaba trazendo para o Novo Testamento e colocando Jesus como essa criança libertadora, esse novo Moisés. Outra relação semelhante entre os textos judaicos e o texto de Mateus é a narrativa, por exemplo, de que o pai de Moisés ele é avisado que seu filho nasceria para libertar Israel do jugo do Egito. Vão ter textos rabínicos como Sotá 11b, 12a, Megilá 14a, o Shemot, o Midrash de Shemot, né? o Midrash Rabá, do livro do Êxodo, Shemot, né? E alguns textos de José, na Antiguidade Judaica, né? Capítulo 9, parágrafo 3, nós temos ali referências esse pai de Moisés, que teria sido avisado que o filho dele seria o libertador de Israel. Mais uma vez, o autor do Evangelho de Mateus, pegando essa história, aplica mais adiante, no capítulo 1, versos 20 e 21, onde quem é avisado aqui que teria um filho libertador é José, pai de Jesus. Outra semelhança entre as narrativas sobre Moisés e Jesus é, por exemplo, a ideia de que Moisés é o cara que traz a lei. Moisés trouxe a lei, segundo Êxodo 34, versos 1 a 28. Moisés traz a revelação de Deus, a lei sagrada. Segundo Mateus, Jesus é esse homem da lei,
pois ele vem para cumprir os mandamentos, desde o menor deles, e ensinar aos homens para fazer o mesmo, para que eles possam ser grandes no reino dos céus. Mateus 5, versos 17 a 19. Ou seja, para Mateus, ou para o autor do Evangelho de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Mas como é que é isso? O cara foi pegando aquelas histórias e aplicando a Jesus? Isso foi um processo lento, gradual. Outra coisa interessante, quando falamos em autor do Evangelho, esse autor é tanto o indivíduo que está escrevendo, ou os indivíduos que foram editando esse texto, tá? E que com certeza faziam parte de uma comunidade, segundo os historiadores. Juliana Cavalcante, Paulo Nogueira, né? Que é também da área da ciência da religião. Então, segundo os especialistas, as comunidades elas são os autores desses evangelhos e aos poucos elas vão pegando histórias que elas conheciam, midrashes, e vão juntando pouco a pouco algumas outras histórias que elas conheciam e vão montando um Jesus que lhes agrada. No caso da comunidade de Mateus, o Jesus que ele montou foi um Jesus que lembra Moisés. Para essa comunidade, para a comunidade de Mateus, Jesus é o novo Moisés. Ok? Beleza? Curtiram? Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, curtam mesmo, comentem, tá? E compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão curtir também essa ideia. Valeu!